Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muito especial. Hoje nós celebramos o quarto domingo da Quaresma. Estamos cada vez mais próximos de celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor na Páscoa. E até agora, o que você já fez? Quais foram os passos significativos de conversão que você praticou? Será que realmente tem praticado a oração, o jejum, a caridade? Porque senão, acorda. A Quaresma já está quase terminando e você, como um bom cristão, precisa entrar nesse clima, entrar nesse ritmo, preparar bem o seu coração para viver a Páscoa do Senhor. Vamos agora ao Evangelho. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 41, um evangelho bem longo, e eu quero que você acompanhe com bastante atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou a enxergar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje o trecho do Evangelho é bem longo, eu peço que você leia com atenção todo o texto. Eu não vou ler todo, para poder ter um pouco mais de tempo aqui na explicação, mas hoje o Evangelho de São João, esse trecho do Evangelho de São João, nós sabemos que São João é simbolizado como a águia que voa alto e vê longe. Então, o Evangelho de São João é realmente um evangelho muito especial, porque ele traz consigo termos, situações que são próprios do jeito de escrever do discípulo amado, do discípulo virgem, do jovem discípulo que ficou ali ao pé da cruz com o Senhor. Hoje, o trecho do Evangelho fala de um cego de nascença, ou seja, um homem que vivia um grande sofrimento, porque nunca tinha visto, nasceu assim, e por isso trazia, além da dor de não poder ver, de não poder enxergar, trazia também uma dor moral. Por quê? Porque naquela época, uma pessoa que nascia com uma determinada deficiência, essa pessoa era tida como uma pessoa castigada por Deus. Ela era assim, ela tinha nascido assim porque alguém da sua família havia pecado e essa pessoa estava pagando por isso. Ou a pessoa tinha cometido um pecado, estava pagando, ou alguém da sua família tinha pecado e agora essa pessoa tinha que pagar por isso. Essa era a mentalidade. Então essa pessoa sofria um preconceito e por isso era descartada, por isso era colocada na margem, era marginalizada. Veja, os discípulos expressam bem isso na pergunta: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Os discípulos mostraram para nós hoje
como as pessoas pensavam, que infelizmente, às vezes, ainda hoje, permanece essa mentalidade. Quantas e quantas vezes eu já fui ao hospital, eu já fui atender uma confissão, uma direção espiritual, dar uma bênção para uma pessoa que está sofrendo muito, e eu ouvi a pessoa dizer exatamente isso. Frei, eu estou assim porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Frei, eu certamente devo estar pagando por alguma coisa que eu fiz. Não, gente. Veja, Jesus disse, nem ele e nem os seus pais. Jesus, Mestre, Senhor, Deus encarnado, nem ele e nem seus pais pecaram. Mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Aqui eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Às vezes, meu povo, uma fragilidade, um momento de dor, de sofrimento que nós estamos passando, uma deficiência que nós trazemos na nossa alma, na nossa vida, pode sim ser um meio pelo qual Deus realiza as suas obras na nossa vida. Sabe, eu posso dizer uma coisa para vocês. Naquela passagem que São Paulo fala do espinho na carne, por que Deus não tirou aquele espinho? Ele tinha rezado, ele rezou insistentemente para que Deus tirasse o espinho e Deus não tirou o espinho. Por que Deus não tirou o espinho? E aí o texto vai dizer, para que São Paulo não se envaidecesse, para que São Paulo não se elevasse. Ele era muito bom em muita coisa, mas não era bom em tudo. Ele tinha esse espinho. Então, às vezes, Deus permite que esse espinho, essa fragilidade exista na nossa vida. Por quê? Porque Ele quer? Não. Porque Ele sabe que por meio daquela fragilidade, muitas vezes nós somos capazes de permanecer humildes. Nós abaixamos a nossa cabeça. Eu falei sobre isso em um dos meus livros, quando eu falo sobre a questão do conceito de perfeição e imperfeição. E eu falo, por exemplo, do pavão, me lembrando do meu amado Frei Roberto, que uma vez eu fui me confessar com ele, e ele olhou para mim e disse, você já viu os pés de um pavão? Ele falava sobre o perigo da gente se envaidecer. E eu disse, não, meu padrinho. E ele disse, depois você olhe. E aí, ele explicou, o pavão é todo bonito, né? O pavão abre aquela cauda e você vê aquela belezura toda. Mas olha para os pés de um pavão, é feio, é horrível. Assim que eu saí da confissão, eu fui lá procurar na internet e vi os pés de um pavão, terrível. E ele disse, nós somos exatamente assim. Nós temos muitas belezas, mas no meio de toda aquela beleza, nós temos pé de pavão. Ou seja, nós temos alguma realidade na nossa vida, na nossa alma, que é feio, que a gente esconde das pessoas. Que às vezes a gente tem vergonha. É exatamente isso. Essa nossa fragilidade que às vezes a gente esconde, que prejudica tanto a nossa caminhada, porque não nos deixa avançar, é exatamente ali, a partir dali, que Deus realiza a sua obra. Eu posso falar de experiência própria. Interessante, nas coisas que eu sou mais frágil, é exatamente onde eu sinto que Deus mais se manifesta. Onde Deus mais faz a sua obra acontecer. É a partir dali. São Paulo disse, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, meu povo, hoje, que nós possamos pedir a Deus. Veja, Jesus curou esse homem. Colocou saliva na terra, fez ali, colocou nos olhos dele e ele foi se lavar e voltou enxergando. Mas antes, é importante essa passagem de Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus é a luz dos nossos olhos. É Ele que é capaz de nos dar a lucidez. O que é lucidez? Luz dos nossos olhos. Peçamos a Deus essa graça
Mesmo nós que não nascemos com essa deficiência visual, nós trazemos no nosso coração muitas cegueiras. Isso é uma grande verdade. Às vezes nós não somos capazes de enxergar, somos cegos para enxergar a mão de Deus agindo na nossa vida. Não somos capazes de enxergar o amor de Deus por nós. Não somos capazes, somos cegos para perceber tudo aquilo que Deus faz e fez para nos salvar, por amor, unicamente por amor. Que nesse tempo da Quaresma nós possamos abrir o nosso coração, que Jesus venha curar as nossas cegueiras e nos dar a graça, a verdadeira graça de sermos verdadeiros cristãos, enxergarmos com os olhos de Deus. Peçamos ao Espírito Santo, vem Espírito Santo, e nos dê lucidez, luz para os olhos, que possamos olhar o mundo com os olhos do Senhor. Dai-nos esta graça, Espírito Santo. Cura as nossas cegueiras espirituais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe ela com alguém. Coloca aí nos grupos do WhatsApp, compartilha, faz essa palavra chegar a mais e mais corações. Agradeço a sua companhia, desejo um bom domingo para você, reze por mim, eu rezo por você. E amanhã estaremos juntos com a graça de Deus. Paz e bem.